A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, me apresentando aqui para vocês, né? Meu nome é Giovanni, sou discipulador, né? Na Igreja Videira e colocando aqui mais um vídeo, né? Sobre a palavra do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção, sabe? E a palavra, ela nos edifica, né? Ela nos abençoa. E gostaria de estar aqui compartilhando mais uma vez para vocês sobre o poder e as maravilhas que o Senhor tem liberado e tem preparado para nós. Mas antes disso tudo acontecer, para divulgação do nosso canal aí, né, para abençoar as outras pessoas, precisa de ser divulgado. E como que você divulga esse vídeo, sabe? Compartilhando ele, deixando o seu like, deixando o seu gostei, comentando também, né, o que você acha, se foi bênção ou não na sua vida, se inscrevendo no canal e ativando o sininho bem aqui assim, ó, para que quando um novo vídeo for postado, você possa ser avisado. Amém? Então faz isso, se inscreva no canal para muitas pessoas aí ser alcançadas por essa palavra. Quando você dá o seu gostei, as pessoas, quando for caçar algo, algum título, sabe, sobre palavra do Senhor, automaticamente o YouTube já leva essa palavra para aquela pessoa. Amém? Então, nos ajuda nisso aí, sabe? Além de você ser abençoado, você vai ser canal de Deus para abençoar outras pessoas. Amém? Então, sem demora, como eu falei, vamos lá para a nossa palavra diária do Senhor Jesus. Amém? E hoje o título da nossa palavra é Veja o Senhor no caminho de Emaús. Amém? E vamos começar lá, sabe, aonde que fala sobre a palavra de fato do Senhor. Amém? No caminho de Emaús, temos a história de dois discípulos, né? Dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, que é um vilarejo, né? Afastado de Jerusalém. E aqueles dois discípulos iam andando naquele caminho triste, sabe? Abatidos pelo que tinha acontecido, né? Com o Senhor Jesus sendo crucificado e morto, sabe? Sepultado. Então, eles tristes, angustiados, iam para Emaús. E naquele momento eles iam comentando, sabe? Sobre esses acontecimentos, quando se aproximou deles o Senhor Jesus. E Jesus se aproximou deles, e quando se aproximaram deles, o Senhor perguntou para eles, né, a respeito do que eles estavam comentando. Mas em cima dessa passagem bíblica, em cima dessa história, meus irmãos, eu quero falar para vocês sobre quatro princípios. Sabe? E o primeiro princípio que eu quero falar para vocês é: os olhos estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era o centro. Amém? Ou seja, os olhos daqueles discípulos estavam impedidos de ver, de reconhecer quem que era aquele homem que se aproximara deles e estava andando junto com eles naquele caminho. Sabe? E por que os olhos deles não reconheceram que era o próprio Jesus andando com eles? Porque Jesus não era o centro para eles. O centro para eles era Israel. Amém? Lá no livro de Lucas, capítulo 24, 13 ao 16, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios.
e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam ou discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. De seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém? Por que que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que era Jesus? Porque o centro do coração deles era que eles queriam que Israel fosse redimida, purificada, fosse transformada. Eles queriam o milagre e não quem operava os milagres. Eles queriam a bênção, mas não se interessavam pelo abençoado, sabe? E em cima dessa passagem bíblica, nós pode trazer para o dia de hoje, para a nossa vida. Quantas pessoas hoje em dia quer a bênção, quer o milagre, e assim que recebe, afasta do caminho do Senhor. Assim que toma posse da bênção, do milagre que o Senhor tem, e que busca para elas se afastam, sabe? E aí vai embora, sabe? Não continua firme com o abençoador, que foi Jesus. E automaticamente se esfria. E aí é que é onde acontece. E Deus quer operar mais e mais maravilhas, quer usar aquelas pessoas, mas elas não conseguem sentir que o Senhor tem um propósito maior do que elas buscavam, sabe? Às vezes hoje você quer uma bênção, você quer que seu filho passe, né, na prova da faculdade, passe no concurso. Às vezes você está prestando um concurso que quer ser aprovado e tem orado e buscado a Deus. Mas eu quero falar para você nessa noite que o Senhor não tem apenas o propósito de te aprovar no concurso. Ele não apenas quer te abençoar com a casa, ele não apenas quer te abençoar com a bênção familiar, com a cura na sua vida ou na sua família. Não sei o que você tem buscado nesses dias diante do Senhor, mas o que eu sei é que Jesus ele tem uma obra maior do que você pode imaginar na sua vida. Amém? Sabe? Creia, meus irmãos, que Jesus ele tem um propósito maior para você. Sabe? Os discípulos aqui, eles estavam preocupados porque eles criam de fato que Jesus ia transformar a Israel, ia fazer um renovo todo ali, ia transformar, sabe? Só que nesse sonho deles, mataram Jesus, a quem eles confiaram e depositaram toda a confiança de uma vida transformada em Israel. E aí vem os soldados romanos e mata Jesus, crucifica ele e coloca ele numa cova. Ou seja, então para eles, no coração deles, falou, acabou a nossa esperança, o nosso sonho foi destruído. Quem vai abençoar? Quem vai operar em Israel? Quem vai redimir Israel agora? Só que Jesus tinha um plano naquele momento maior, porque Jesus ele veio para começar e deixou nós para terminarmos essa obra, sabe? Jesus ele não queria apenas ele vir fazer a obra, mas ele quer usar eu e você para que essa obra seja concluída, sabe? Porque a nossa visão humana ela é muito curta, muito fechada, mas a de Jesus é ampla, sabe? Ele enxerga tudo, sabe de todas as coisas. Ele tem um plano melhor e maior do que o que nós planejamos. Amém? Sabe? Segundo princípio, meus irmãos, é que conhecer Jesus. O segundo princípio é que você conhece Jesus lendo as Escrituras.
Escrituras. Ah, Giovanni, como assim? Vamos para a palavra de Deus. Lá na palavra de Deus, nessa passagem bíblica, sabe? Lucas 24, 27, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ou seja, Jesus ele estava mostrando para os discípulos aonde ele aparecia, sabe? Desde Moisés até o Novo Testamento, Jesus ele estava expondo para os discípulos quem era ele, quem era a pessoa que estava falando com eles. Sabe? Jesus queria mostrar para eles quem estava ali e que aquele que eles depositou a confiança não tinha morrido, mas tinha ressuscitado e estava mais vivo do que nunca para continuar a obra, mas não em si próprio, mas através deles. Como eu já disse, trazendo para os nossos dias, é assim que Jesus faz. Jesus ele te leva. A palavra de Deus fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, meus irmãos? Da palavra de Deus, das Escrituras. Jesus aqui mostra o caminho, como eu e você conhecemos os seus propósitos para cada um de nós. É através da palavra de Deus. Sabe? Jesus ele opera, Jesus ele mostra aonde nós vamos conhecê-lo, qual é o seu propósito para nossas vidas, qual é o seu chamado. O Senhor ele mostra nas Escrituras, assim como fez com esses discípulos. Sabe? Esses discípulos aqui simbolizam nós, meus irmãos, andando nos caminhos do Senhor, sabe? E Jesus, sabe, está comigo e com você. E Ele está caminhando comigo e com você. E assim como Ele mostrou para os discípulos as Escrituras, tentando mostrar para os discípulos quem era Ele, quem falava com eles, assim Ele está fazendo comigo e com você, sabe? O Senhor ele tem usado vários meios para te mostrar o seu propósito, para te mostrar qual o caminho que você deve andar. Às vezes você está perguntando: Senhor, como eu devo fazer isso? Senhor, como eu vou fazer para ser abençoado? Como eu vou fazer para cumprir o seu propósito, o seu chamado para a minha vida? E Ele usa meios. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo agora sobre a palavra de Deus é um meio dele chegar até você, de abrir os seus olhos para conhecer qual é o propósito real de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Sabe, você crê nisso, meu irmão? Se você crê nisso, fala aí onde você está. Amém, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Sabe? E aqui, sabe, o Senhor poderia ter simplesmente, meus irmãos, falado para esses discípulos: ei, sou eu, Jesus. Que assim eles iam reconhecer, que automaticamente seus olhos iam se abrir. Mas não. Jesus, ele caminhou por todo aquele caminho com eles e eles não reconheciam. E Jesus começou de Moisés, correndo de todos os profetas, aonde que falava sobre quem era Jesus, mas mesmo assim os seus olhos continuaram fechados, sabe? Quando o pão é partido, terceiro princípio, quando o pão é partido, os nossos olhos são abertos. Amém? Ou seja, meus irmãos, quando o pão é partido, os meus e os seus olhos são abertos. Olha que maravilha, sabe? Aqui nós já aponta para a Santa Ceia, porque quando Jesus chegou naquela aldeia, ele foi constrangido pelos discípulos a entrar com eles numa certa casa. E ali naquele momento começou a ter a Santa Ceia do Senhor. Foi o partir do pão, foi partir o pão e tomar o vinho. E quando Jesus partiu o pão e abençoou o vinho, os olhos daqueles discípulos se abriram.
E daquele momento em diante eles reconheceram quem estava com eles, quem tinha caminhado por todo aquele caminho com eles, que era Jesus. Só que na hora que eles reconheceram que era Jesus, a palavra de Deus fala para mim e para você que ele simplesmente desapareceu diante dos seus olhos. Sabe? E eles ficaram naquela indignação. Meu Deus! Meu Deus, como pode? Nós não temos reconhecido que era o Mestre, que era o nosso Senhor. Sabe? Então esse terceiro princípio nos aponta que quando o pão é partido, ou seja, quando você de fato reconhece o Senhor Jesus e crê no preço que ele pagou lá na cruz do Calvário, você começa a ter uma vida transformada. Você começa a entender a palavra do Senhor lá em Efésios 2:10, quando diz que você é feitura dele, criados para as boas obras, das quais ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Ou seja, mesmo antes de você nascer, Jesus já tinha preparado um propósito para você cumprir aqui na terra. Sabe? Então, quando você reconhece o preço que ele pagou lá naquela cruz e confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador de todo o seu coração, crendo com toda a convicção, meu irmão, os seus olhos são abertos. Sabe? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeu do fruto da árvore o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles foram abertos no pecado. Mas aqui, a palavra do Senhor fala que quando você come do pão e bebe do vinho, que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue derramado lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus fala que os olhos deles foram abertos. E a partir daquele momento eles pôde compreender e conhecer quem que andava com eles. Porque eles conheciam, né? Tinham visto. Mas agora pelo Espírito eles têm comunhão com Deus. E é assim, quando você aceita, quando você tem essa convicção que você agora é um filho de Deus e não mais criatura, então os seus olhos são abertos, sabe? E aí você começa a compreender que você faz parte de algo grandioso, de uma obra maior que você nunca imaginava que existia. Sabe? Porque nós estamos aqui nessa terra com um único propósito: de sermos representantes de Cristo, de sermos testemunha dele aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então creia nisso. Amém? Se você que está assistindo esse vídeo ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, sabe? E você que aceitou, mas tem andado afastado, corra para Cristo, reconheça, sabe? Volta a ter sua comunhão com Ele, para que os seus olhos espirituais voltem a ser abertos e aí você possa enxergar Ele na sua casa, na sua família, no seu serviço, na rua, porque aonde você estiver, Ele também está. Amém? Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que busca o Senhor, tudo o que ele fizer, ele será bem sucedido. E aonde ele for, o Senhor estará operando na vida dele. Amém? E quarto e último princípio, meus irmãos. O coração é aquecido. É sinal de olhos abertos. Quando os olhos são abertos, o seu coração começa a ser incendiado. Começa a pegar pelo aquele fogo santo do Senhor. Sabe? O seu coração começa a entrar naquela combustão, sabe? Começa a ser incendiado. Você começa a chorar do nada, sem você perceber. Quando você percebe, você já está chorando.
Porque não de tristeza, mas porque a presença do Senhor é assim, sabe? Você começa a ser impactado, transformado de tal forma que você começa a agir de uma forma que você nem imaginava que agiria, sabe, meus irmãos? Então, quando os seus olhos são abertos, quando você percebe que você agora conhece Cristo, não pelo ouvir ou por ler, mas por sentir, então você começa a perceber que o seu coração foi transformado, a sua mente foi transformada. Então você começa a perceber que as coisas começam a mudar, sabe? Lá no verso 32 de Lucas, capítulo 24, diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, aqui os discípulos estão falando que quando Jesus ele fala, o seu coração tem que arder. Quando você lê a palavra de Deus, o seu coração tem que arder, porque a palavra é o próprio Jesus falando comigo e com você, sabe? Lá em Romanos, Paulo diz assim: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, 11. Ou seja, nós temos que servir ao Senhor com o coração incendiado, com o coração transformado, com o coração quebrantado. Sabe? Porque quando você busca ao Senhor com o coração sensível, aberto, disposto a ser de fato canal do Senhor, meu irmão, sua vida nunca mais será a mesma, sabe? Então creia. E para finalizar esse nosso vídeo, sabe? Eu gostaria de deixar algumas perguntas, sabe? Para você se fazer e para você compartilhar com quem estiver junto com você, tá? São 3 perguntinhas básicas. A sua preocupação tem sido a mesma de Davi? Porque a única preocupação que Davi, quando ele assumiu o reino, era aonde eu vou colocar a arca da aliança. Porque Davi não estava preocupado com o reino, ele estava preocupado com a presença de Deus no reino dele. Assim tem que ser a minha e a sua preocupação. Ah, será onde que eu vou morar? Será onde que eu vou fazer a prova? Não, a sua preocupação tem que ser: Jesus, se eu for morar ali, primeiro a sua presença tem que estar lá. Se onde quer que seja a minha prova, primeiro que o Senhor esteja lá. Essa tem que ser a minha e a sua preocupação. Amém? O seu coração arde ao desfrutar da presença de Deus? Quando você começa a orar, quando você está num culto, quando você está ouvindo uma pregação, o seu coração tem fervido? Ah, Giovanni, não ferve porque o irmão não é cheio da unção negativa. A palavra está sendo pregada. Se for o que está escrito na Bíblia, o seu coração tem que estar incendiado. Porque o que a Bíblia fala não é sobre mim, nem sobre você, nem uma teoria humana. Fala sobre o próprio Jesus e o seu propósito na minha e na sua vida. Então, quando isso é falado, quando isso é exposto, é pregado, o meu e o seu coração tem que entrar em combustão, tem que começar a ser incendiado. Busque por isso, meu irmão, se isso não acontece. Se acontece, mantenha. Começa a se aprofundar ainda mais. Amém? De que maneira o Senhor tem sido o centro da sua vida? De qual maneira? É assistindo Netflix? Vendo vídeo no YouTube? Vídeos conversando no Zap? É olhando o TikTok? É se reunindo com os amigos? Como que Jesus pôs para os discípulos reconhecer ele?
foi na palavra. Davi foi tendo comunhão. Os discípulos foi partindo o pão. Eu e você temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que Cristo sempre venha a ser o centro da sua preocupação em tudo que você for fazer. Primeiramente, coloque Cristo no centro de tudo. Que o Senhor Jesus, nesses dias, venha a ser o centro da minha e da sua vida. Amém? Fica com Deus, meus irmãos, sabe? O intuito desse compartilhamento dessa palavra não é acusar nem a minha vida, nem a sua vida, mas é renovar o nosso coração, a nossa fé, sabe? A nossa confiança em Cristo. É renovar o nosso encargo que Ele deixou para nós. É renovar o meu e o seu chamado. Amém? Então, toma posse dessa palavra e vamos avançar, crescer. Porque muitas pessoas têm usado vídeos, têm usado YouTube, sabe? Têm usado vários meios, sabe? Da internet para falar coisas, trazer imundícias para nossas casas. Mas vamos fazer diferente. Vamos usar essas mesmas armas, mas para falar do amor de Deus, para pregar a palavra do Senhor, para testemunhar da sua graça, do seu favor, que está liberada para todos aqueles que nele creem. Amém? Porque a palavra do Senhor assim diz, João 3,16, que Deus amou o seu filho, o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça que o Senhor liberou sobre a minha e a sua vida. Sabe? Vamos testemunhar dessa graça. Amém? Fique na paz. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça, sabe, de ativar o sininho e estar acompanhando nós, sabe? Vamos ser uma família, vamos crescer, vamos avançar, vamos pregar a palavra dele, porque assim nós iremos avançar, assim nós iremos crescer e assim nós iremos expor o Evangelho do Senhor. Amém? Então fique na paz, fique com Deus e tenha uma semana abençoada. Amém?